Olá, eu sou Fabrício Correia e você está sintonizado na telinha da TV Tati SBT no nosso Conversa de Bastidores, que recebe hoje Maria Elisa de Aguiar e Silva, senadora da República entre 2021 e 2022. Elisa é formada em odontologia pela Unesp, nasceu em Arapongas, no estado do Paraná, cresceu em São José dos Campos e fez sua carreira no norte do país, no estado de Rondônia, onde construiu um dos maiores impérios da educação no Brasil, o Grupo São Lucas, e tem atuado também na educação na região do Vale do Paraíba Paulista, com as faculdades Santo Antônio, em Caçapava e em São José dos Campos. Senadora Maria Elisa, é um prazer recebê-la nos estúdios da TV Tati SBT. Olá, Fabrício. É um grande orgulho estar com você, estou muito feliz e é muito bom estar aqui em São José dos Campos com você. E a gente começa falando sobre a experiência, né, de estar no Senado da República no momento tão turbulento que foi essa questão da polarização, o antagonismo entre PT e o presidente Bolsonaro. Como é que foi a sua estreia na política, né? Óbvio que você já estava nos bastidores há bastante tempo, tem uma ampla carreira na Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, mas como titular de um mandato eletivo, como é que foi essa estreia? Então, essa estreia se deu um pouco antes, no final do período da pandemia. Então, na verdade, eu não peguei o alvoroço era o lançamento da candidatura da Simone Tebet. Polarizou entre dois candidatos que, ao meu ver, bastante populistas, tá? Mas que deu uma certa instabilidade no país. Eu gosto nem da direita nem da esquerda, sou do MDB por opção e por acreditar que o melhor caminho é o entendimento entre as pessoas, entre a pátria, na pátria, onde todos os poderes devem conversar, deve haver um grande entendimento. Democracia é isso, né? Não é a sua verdade, não é a minha verdade, é a verdade do povo. Eu costumo dizer que a política é o maior instrumento de caridade a ser praticado pelos leigos, né? E ela vai ao encontro, né? Eu digo que o pensamento é plural e as pontes precisam ser singulares para que todos caminhem nelas, né? E faltou diálogo nesse momento. Eu acho que houveram poucas pontes e muitos muros, né? Não se construiu muitos canais de conversação nesse momento. Eu falo isso, Elisa, eu tenho um livro chamado Suplentes do Paraíso, a história de homens e mulheres que chegaram ao Senado Federal, né? E o termo paraíso porque na gíria popular, principalmente no jargão jornalístico, a Câmara é o inferno e o Senado é o céu, né? É o paraíso, até pelo tapete azul. Como é que foi o seu relacionamento, principalmente no que tange a educação, porque você é apaixonada pela educação, né? Naquele governo? Você sentiu um desmonte da área educacional no país? Eu acho que houve um desmonte em vários setores. O setor econômico foi muito bem, né? Mas tanto o que eu mais milito, que é na área de educação e da saúde, deixou bastante a desejar. Eu acho que nós tivemos assim ministros na época que foram, não preciso dizer que foram uma tragédia, né? Nós não tivemos nenhuma política de Estado, uma política de educação de Estado. Conversando com as pessoas que fizeram a transição para o governo Lula e para o Alckmin, que é aqui do Estado, que é da nossa região e que eu particularmente admiro bastante, e tem pessoas assim muito, muito interessantes, como o ex-ministro Paim e outras pessoas que fizeram parte dessa transição. O Senado apresentou uma proposta que foi amplamente divulgado no mundo inteiro sobre os caminhos da educação. Foi discutido amplamente na Comissão do Senado para a Educação, os rumos que deveriam ser tomados para a educação. Fizemos várias audiências públicas no sentido de melhorar a educação. Nenhum país vai para frente se não houver educação. Acho que o novo ministro e a secretária executiva já vieram do Nordeste com grandes dificuldades
e conseguiram mudar a educação básica daquele estado. Eu espero e faço votos que consigam mudar a educação desse país. Para a trabalhadora que precisa deixar Nós o vamos filho falar dele sobre na isso creche. agora. Uma vez eu estava numa palestra do ex-ministro Delfim Neto, ele usou uma expressão: justiça se faz na largada. Né? E nós sabemos que a criança deixada em casa, ela tem dificuldades não só no aprendizado, mas no seu desenvolvimento humano. E tem um projeto de lei que a senhora apresentou no Senado Federal, garantindo o acesso à creche de forma universal a todas as crianças de 0 a 4 anos, inclusive ampliando para uma possibilidade de um auxílio creche caso a rede pública não possa acolher essas crianças. Qual a importância desse projeto? Eu penso que, nossa, esse projeto é algo que vem assim do coração de todas as mães, né? Na política para acesso da criança à escola, penso que a Bolsa seria uma complementação da Bolsa Família. Hoje, o que acontece na prática? As mães muitas vezes não vão trabalhar para não deixar de receber a Bolsa Família. E daí você perpetua o ciclo da pobreza. Então, nós temos que romper esse ciclo da pobreza. A Bolsa Família é para o rompimento da bolsa, do ciclo da pobreza. Se você consegue com que as pessoas estudem, que ela possa ir para a creche, que a mãe possa ter uma qualificação e ser realmente uma profissional de alguma área, ela consegue mudar o ciclo, quebrar esse ciclo de pobreza e não perpetuar da forma que está. Eu não acredito na Bolsa Família da forma que está. Eu acho que ela deve ser melhorada e principalmente atrelada à cultura das crianças, ao aprendizado, à alfabetização, à instrução, à educação da criança desde os primeiros tempos. Nós vamos para o rápido intervalo comercial e eu volto em seguida no Conversa de Bastidores, que hoje recebe a senadora Maria Elisa. Os suplementos vitamínicos Suprimed Nutrition contam com a melhor absorção e fórmulas exclusivas, ideal para pacientes bariátricos e doenças inflamatórias intestinais. Auxilia na melhora dos processos inflamatórios, imunidade, queda de cabelo, disposição e muito mais. Conheça a linha Suprimed Nutrition, composta pelo polivitamínico mais completo do mercado, o Bariatric Fusion, o único ômega 3 com óleo de semente de abóbora e a vitamina Easy B12, o jeito fácil de suplementar. De volta com o nosso Conversa de Bastidores, hoje eu recebo aqui nos estúdios da TV Tati SBT a senadora da República, Maria Elisa. Senadora, dentro do conceito educacional, nós falamos aqui sobre o desmonte, mas como é que a senhora avalia as primeiras iniciativas do ministro Camilo Santana no que tange à retomada de investimentos na educação? Eu acho que essas primeiras medidas foram muito sensatas. Me pareceram que transpira a necessidade e a vontade política dele de remontar o sistema educacional. Realmente uma pessoa que compreende, entende e está na construção, na busca da reconstrução da educação desse país. E o FIES, ele foi transformado em um vilão pelo governo anterior, no sentido de ser um instrumento que acabava, de uma certa forma, endividando o educando para o seu futuro. Essa retomada do FIES, ela é importante para a educação superior no país? Claro que é importante para a educação do país e não é endividando. Eu acho que houve alguns enganos no passado e que foram corrigidos. E muitas das dívidas do FIES foram perdoadas. Daí eu acho que são importantes políticas, tanto o FIES quanto o ProUni. O FIES, mesmo que não for, quantos alunos puderam estudar nas escolas particulares, o que o sistema público não tinha condições de oferecer essas vagas. 75% da educação superior é feita pelo sistema privado e não pelo sistema público. E ele tem feito isso de uma forma muito, muito capaz. E o sistema público, ele se
ele se preocupa mais com a questão de pesquisa, onde os professores são ligados mais à pesquisa e não tanto à educação, ao desenvolvimento da aprendizagem. É dessa forma que eu vejo. Por quê? As pessoas que se formaram, eles conseguiram romper o leque da pobreza, ou o leque da pobreza intelectual, ou de qualquer forma. Você só consegue haver mobilidade social, eu acredito na mobilidade social real, através da educação. A educação é o único instrumento... A escola é um instrumento de futuro, né? É o único instrumento de mobilidade social adequado. É verdade. Senadora, trazendo um pouco a educação para o governo de São Paulo. A gente viu agora a eleição do Tarcísio de Freitas, depois de 28 anos de PSDB, e uma mudança significativa no que tange a indicação de um novo secretário, Renato Federer, que foi secretário do Estado de Educação do Paraná e que vem com uma visão mais inclusiva no que tange não a terceirização, nem a privatização do ensino, mas técnicas mais efetivas de eficácia no sistema educacional. A senhora conhece o trabalho do Renato Federer? Não conheço o trabalho dele. Conheço pouco, muito pouco, mas sou paranaense, conheço en passant o trabalho dele, mas ele tem feito com bastante competência e acredito que ele fará também com bastante competência aqui no estado de São Paulo. Agora, depois da pandemia, né, houve mudanças significativas nos processos educacionais, né? O que foi positivo desses avanços? Não sei se ficou claro o grande... Você sabe que nós temos vários Brasis, né? O estado de São Paulo o estado de São Paulo, o sul, de uma forma geral, ele não é a realidade do país. Então, se acentuou as grandes diferenças. As grandes desigualdades. Isso daí foi... Eu costumo dizer que as nossas salas de aula, infelizmente, ainda são do século XVIII, né? Em pleno século XXI. Nós temos salas de aula do século XVIII, professores do século XIX e alunos do século XXI. Então, nós temos que sentar todo mundo na mesma cadeira. Agora, a senhora tem empreendido na área educacional aqui na região, com excelente resultado, com a Faculdade de Santo Antônio, com campus em São José dos Campos e em Caçapava, né? O que leva a senhora a continuar empreendendo na educação? Eu acho que é essa crença que só pode haver o crescimento de um país e mobilidade social através da educação. E você ver vidas serem transformadas é algo que dá uma satisfação pessoal muito grande. Nós vamos para um quadro agora, o Vai e Vem, onde eu faço uma pergunta rápida e a senhora me responde de forma afirmativa. Uma alegria como educadora? Ver as pessoas com pouca capacidade financeira, mas com alta capacidade intelectual, poder ter acesso à educação. Estar na casa de Rui Barbosa? Uma grande honra, né? Uma grande honra e uma alegria imensa. Um desafio para o atual governo Lula? A educação e a saúde. A senhora falou 2 desafios, mas tudo bem. São 2 desafios. Eu acho que esse daí a educação, então, né? Você pode... E falamos de educação, o futuro da educação? Eu estou muito esperançosa, estou com uma esperança enorme que possamos avançar na educação desse país. Agora uma pergunta pessoal, algo que ainda não fez e não protelará em fazer? Não tinha feito, era vir no seu programa, uma grande satisfação, olha, acabei de fazer. Escapou pelo estudo, pelos bastidores, né? Senadora, muito obrigado pela presença. Esse foi o nosso Conversa de Bastidores e eu volto com você com os bastidores da política aqui na telinha da TV Tati SBT.